Sabe que rota significa seguir um caminho, seja ele marítimo, seja ele terrestre, seja aéreo. A rota é o caminho que a gente tem como desígnio para a nossa vida. Eu sei que você ao longo da sua vida traçou algumas rotas. Eu sei que talvez você vem traçando algumas coisas, mas talvez em um determinado momento você parou. Por um bloqueio, por algo que aconteceu na tua vida, e talvez você sente que não consegue continuar navegando, fluindo. Talvez hoje você precise voltar um pouquinho, pegar o barquinho, voltar um pouquinho. E quando você voltar junto comigo, olhe para as margens, porque cada lugar que você passar, tem algo que Deus quer falar com você. Sabe que Deus quer alavancar, fazer com que o teu ministério avance, tua empresa avance, seu casamento avance, sua família avance, sua cura chegue. Mas se você não voltar e resolver algumas coisas, você nunca chega na rota da inspiração, na rota certa que Deus tem para a sua vida. Então você está disposto hoje a voltar um pouquinho na sua vida? Está disposto? Olhar algumas coisas que precisam ser colocadas no lugar? Porque muitas coisas não acontecem hoje porque algumas estão fora do lugar. Talvez você não encontrou a prosperidade que busca porque algo foi decretado e falado sobre a tua vida lá atrás. Talvez os seus relacionamentos não são bons porque lá atrás alguma coisa afetou. E você vem trazendo, só que chega uma hora que o Senhor fala assim: não é isso que eu tenho para você. Eu quero te levar, te levantar, mas é preciso organizar algumas coisas. Vamos lá? Coloca o vídeo para mim. E você fica aí só olhando o teu passado. Deus quer colocar as coisas no lugar em sua vida. Tá bom, pode parar o barquinho. Fala para o teu irmão assim: entra no barco. Esse barco representa a tua vida, representa as coisas que você precisa consertar. As margens representam algumas coisas que estão mal resolvidas na tua vida, relacionamentos mal resolvidos, coisas que precisam ser consertadas. E Deus quer te levar a um lugar que você jamais imaginou. Mas fala para o teu irmão: entra no barco. Fala para ele: entra no barco. Sabe que hoje Deus quer fazer algo diferente na tua vida. Deus quer falar com você de uma forma diferente. Sabe que existem alguns acontecimentos que foram traumáticos talvez em tua vida. E quando a gente começa a partir para um fim de ano, a gente começa a projetar algo num novo ano. Mas muitas vezes a gente quer que o ano acabe logo porque algumas coisas não saíram do jeito que a gente queria. Porque o ano não foi tão bom como a gente imaginava.
E a gente já começa a colocar outras coisas no lugar. E o que Deus quer fazer com você é colocar as coisas no lugar certo, para que você viva o melhor tempo da sua vida. Posso ouvir um amém? E para a gente colocar as coisas no lugar, a gente precisa, de alguma maneira, analisar algumas coisas em nossa vida. Fala para o teu irmão assim: qual é o teu valor? Fala para ele, qual é o teu valor? Olha aí no telão, qual é o teu valor? Sabe o que eu fico impactado com a história de José? Que é literalmente alguém que tinha um valor enorme para seu pai, Jacó, mas era totalmente invejado por seus irmãos, por ser o filho da velhice. E o pai trata aquele menino de forma tão especial, e que gera uma inveja muito grande em teus irmãos. E a história de José é fantástica, porque tinha tudo para dar errado. Assim como a tua história é fantástica e tinha tudo para dar errado, mas só que quando há uma intervenção de Deus, as coisas nunca dão errado. Olha esse texto, olha o texto que aconteceu com José, ó, olha só, Gênesis 37, 28, ó. Os irmãos invejavam José, né? E aí o texto diz assim: então passavam ali mercadores midianitas, e eles tiraram e levantaram José da cova, e venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e eles trouxeram José ao Egito. Olha só, a história conta que o filho mais amado do pai, o filho de sua velhice, os irmãos pegam ele, somem com ele e vendem como escravo. A história dele é que ele é vendido como escravo. Você quer ver o valor das coisas? Esse dia eu estava escutando uma história que falava de um pai que queria ensinar valores ao filho, e ele literalmente pega um relógio que ele tinha de 200 anos e fala assim: filho, vamos avaliar esse relógio. E aí o filho pega esse relógio e leva primeiramente na relojoaria. E ele leva esse relógio, e quando volta, pai, lá eles deram R$150, porque o relógio é muito velho. E aí o pai vira para ele e fala assim: então leva ele lá na loja de penhor. E aí o filho volta na loja de penhor, e quando chega na loja de penhor, eles dão lá R$15, porque estava muito gasto, estava muito, é muito tempo, já gastou muito, está feio, está velho. E ele volta: pai, mas lá eles só deram R$15. E o filho já estava falando: esse relógio não tem valor. E o pai fala assim: leva esse relógio no museu. E quando ele leva no museu, alguém do museu fala para ele assim: esse relógio vale R$25 mil. E aí o filho recebe aquele ensinamento: pai, você não sabe quanto vale aquele relógio. E o pai fala assim: no lugar certo, você tem o valor certo. Vou repetir: no lugar certo, você tem o valor certo. O grande detalhe da nossa vida é que por muitas vezes o nosso barquinho nos levou para muitos lugares que eram os lugares errados, as alianças erradas, o tempo errado. E a gente construiu algumas coisas em nossa vida que nos atrapalharam o nosso romper. Só que quando a gente vai, se converte e cura e liberta e vai no encontro, tudo bem, mas chega uma hora que a gente vê, ainda falta algo. E é sobre esse algo que nós queremos falar nesse dia, nessa noite. É sobre alguma coisa que ainda te bloqueia, é sobre alguma coisa que ainda não te faz viver a plenitude que Deus tem para a sua vida. Porque enquanto tiveres nessa terra, terás o melhor dessa terra. Essa é a promessa sobre você, sobre a tua casa. Mas por que tantas dores? Mas por que tantas coisas que nos atrapalham de vencer, de romper e de conquistar aquilo que Deus tem para nós? Eu quero te fazer 3 perguntas sobre a tua vida nesta noite.
A primeira é: você já foi humilhado? Você já foi humilhado? Não precisa responder, só pensa. A segunda pergunta é: você já foi abandonado? Você já foi abandonado ou abandonado? Quantas coisas a gente pode nomenclaturar aqui sobre abandono? E a terceira é: você já foi rejeitado ou rejeitado? Isso está pegando pesado já. O que é a nossa série? A nossa série é sobre você romper como nunca rompeu na sua vida. É como você atingir o máximo do teu potencial. É como você pisar no lugar que Deus te chamou para pisar. E está pisando hoje? Ah, bispo, tem muita coisa para acontecer. É porque algumas coisas estão te impedindo de chegar neste lugar. Sabe que tem um potencial gigantesco dentro de você. Tem algo incrível dentro de você. Mas você não atinge se tiver bloqueios. E a gente muitas vezes, a gente acha que está tudo bem. A gente acha que está tudo bem. Mas de repente, sabe aquela coisa que de repente está tudo bem e dá uma surtada? Ih, surtei. Sabe que de repente está tudo bem o casamento e de repente, ih, deu ruim. No tratamento com filhos, pai, nas finanças. Porque parece uma roda, sabe aquela roda dos ratinhos? A gente quando está lá em cima, está de volta, não vai e volta. Porque a gente não definiu. Porque a gente não entendeu o lugar que Deus nos chamou de verdade para estar. Porque a gente se trancou muito em alguns lugares. Sabe? Muitas das vezes a gente espera muito das pessoas erradas. Uma vez uma pessoa me perguntou: bispo, sabe como que é lidar às vezes com problemas, com rejeições? Quem nunca foi rejeitado? Eu já fui inúmeras vezes rejeitado, sem as pessoas nem me dar a chance de me conhecer. Você também já passou por isso. A gente passa por isso todos os dias. Mas o grande, segredo da gente vencer essas rejeições é a gente nunca esperar nada de ninguém. Bispo, porque todos os dias eu sou surpreendido quando eu não estou esperando nada. Eu sou surpreendido todos os dias. Não tem um dia na minha vida que eu não sou surpreendido. Por quê? Porque eu não estou esperando nada do homem. Eu não estou esperando nada de quem anda comigo. Eu nasci para entregar e não para ficar pedindo que alguém me dê alguma coisa. Mas esse não sou eu, esse é você também. Não espere, entregue. Não fique esperando. A gente tem problema no casamento porque espera demais. A gente tem problema no discipulado porque espera demais. A gente tem problema com um sócio porque espera demais. Faça o contrário. Não espere. Se alguém te der um chocolate num dia, você vai falar assim: meu Deus, que dia especial, ganhei um chocolate. Meu Deus, que dia especial, me deram um café que eu nunca tomei. E eu ganho muitos. Pode me dar também se você quiser. Não, mas me dá esses quando você viaja nos lugares diferentes. Traz para mim, eu amo café. Se puder trazer em grãos, melhor ainda. Mas é tanto café que você vai receber. Fica tranquilo que eu tomo todos eles. E tomo mesmo, tá? Fica tranquilo que não tem problema. Porque eu recebo muitas pessoas e eles gostam de tomar do meu café. Porque eu sou um barista, gente. Eu aprendi a fazer café. Então, fica tranquilo, pode me dar. Mas se me dá um pó de café, eu vou falar: meu Deus, que dia especial, eu ganhei um pó de café. Esse dia o irmãozinho me deu. E eu fiquei tão feliz porque eu não estou esperando. Fala para o teu irmão: para de esperar, irmão. Fala para ele. Então você já foi humilhado, abandonado, rejeitado? Bispo, agora foi fundo. Porque já foi abandonado várias vezes no casamento. Já foi abandonado várias vezes. Eu vim lá de uma igreja que me abandonaram lá, fizeram tanta coisa comigo. Bispo, eu já fui rejeitado, eu não tive pai. Meus pais me abandonaram, me rejeitaram, me humilharam. Eu fui humilhado perante as pessoas, Eu não sei qual é o lugar na margem que você precisa olhar e ver a tua vida. Mas eu sei de uma coisa: aonde Deus quer te levar,
depende de como você vai cuidar daqui. Depende das coisas que realmente tem que ficar lá atrás. Depende realmente das coisas que precisam ficar lá atrás. Nunca deixe ninguém diminuir você. Nunca deixe ninguém. Então eu tenho que brigar, bispo? Não. Você tem que entender quem você é. E saber o lugar que você tem em Deus. E saber o lugar que Deus te chamou para estar. E entender o lugar que Deus vai te colocar. Sabe, então nunca deixe ninguém diminuir você. Sabe o que aconteceu com Davi? Coloca esse texto, olha que texto fantástico. 1 Samuel capítulo 16. Vamos ler. Vou te contar a história depois, tá? Deixa eu só ler o texto. 1 Samuel 16:11 diz assim. Presta atenção aqui comigo, E Samuel disse a Jessé, o profeta está dizendo a Jessé, que é pai de 8 filhos, tá? Homens, 8 meninos. Estão aqui todos os teus filhos? O profeta está fazendo uma pergunta. E ele disse: resta ainda o mais jovem. Eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé, presta atenção, porque a gente lê tantas coisas e não presta atenção. Presta atenção nisso aqui, Mande trazê-lo, pois não nos assentaremos até que ele venha aqui. Até que ele venha aqui. Sabe o que está dizendo? Sabe o que acontece aqui? Bom, Deus falou para o profeta Samuel ir na casa de Jessé, que era um homem que tinha 8 filhos. Quando o profeta chega lá, ele fala assim: traz os seus meninos, porque Deus fala para o profeta, né? Ele não fala para Jessé, fala para o profeta, porque eu preciso ter com eles. Deus fala para o profeta assim: eu vou levantar um rei hoje. A nação precisa de um outro homem, um homem diferente, alguém segundo o meu coração, e eu levanto nessa casa. Aí, o que o pai faz? Manda vir os meninos. Bom, e ele começa a mandar os meninos, e o texto vai narrando isso. Vem um, esse é tal, olha, forte, e vai passando menino atrás de menino. Passou 7. Ele não chama o 8º. Ele não fala do 8º. O profeta fica confuso. Por quê? Porque Deus falou que ia levantar ali, e passou os meninos tudo, e Deus não falou nada. Deus continua em silêncio. Presta atenção no texto, é o que o texto está falando. Ou seja, Davi já entrou num nível de rejeição, já entrou num nível de abandono. Não lembraram do menino, ou lembraram e não quiseram chamar, ok? O profeta fala algo que você não deu valor, nem eu, muitas das vezes, porque passou desapercebido. Mas ele fala assim: não, tem mais. Bom, não é o pai que lembra, é o profeta que pergunta: tem mais menino aí não? Presta atenção, é o texto que está falando, não é o bispo. Eu só estou narrando o que está no texto de um jeito que você entenda de uma outra forma. E aí o profeta fala assim: o profeta não conhecia os meninos, o profeta não sabia quem eram os meninos, o profeta não sabia quantos filhos ele tinha. E o profeta fala assim: tem mais menino aí? Pegou? Tem mais um. E o profeta fala assim, na hora eu entendo a indignação do profeta. Você entende a indignação no texto? Porque o profeta fala algo que era até falta de educação. Nós não vamos comer, não vamos sentar, ninguém come nessa casa. Gente, pensa, o profeta tinha muita fome. Pensa, porque ele andava, ficava esperando. Pensa uma família de muitos meninos, todos famintos. E nós não estamos falando de pegar o Uber e chegar em 10 minutos, ok? Nós estamos falando de alguém que estava longe, e que talvez ia levar 1 hora, 2, eu não sei, o texto não fala o tempo, mas o texto fala que ela fala: ninguém come nessa casa, até o rei de Israel chegar. Presta atenção, porque às vezes as grandes bênçãos da nossa vida, elas estão nos detalhes, e a gente passa e não percebe, ok? Beleza? Aí demorou, e todo mundo com fome, já com raiva de Davi, né? Era o caçula, era o mais jovem. E de repente chega Davi, rejeitado, humilhado,
esquecido, odiado pelos irmãos. E quando ele entra na casa, Deus fala: é esse. Mas o profeta não entende, porque era um menino de 16 anos. E Deus fala assim: eu não olho como você, e não olho como o homem olha. Eu sempre vou olhar através do interior e do coração. Sabe que esse momento na vida de Davi é porque ele estava preparado. Ele já tinha passado o barquinho dele, sabe? Ele já tinha olhado as margens. Sabe, quando eu passei o barquinho, talvez você não entendeu, o barco vai esperando alguma coisa acontecer. Mas dentro daquele barco está a sua vida, olhando para você e para as coisas que te prendem e te afastam de viver a promessa de Deus. É aí que eu quero chegar com você. É nesse ponto que eu quero te levar. E aí a gente fala de alguém que foi medido. Sabe, José foi medido pelos irmãos, Davi foi medido pelo pai, pelos irmãos. Olha para mim, olha aqui, ó. Ninguém tem a capacidade de medir você. Ninguém nesta vida tem a capacidade de medir você. Por quê, bispo? Vou te explicar. As pessoas não têm a capacidade de medir você. Por quê? Elas não conhecem a tua história. Elas não sabem nada da sua história. Mas o que, bispo? Elas não sabem o que você passou. Elas não sabem. Sabe, os momentos da sua vida, elas não sabem. Elas não sabem quantas vergonhas você passou. Elas não sabem o momento da sua vida que você passou até fome. Elas não sabem que você, como pai, já teve que deixar de comer para o seu filho ter alguma coisa de comer. Elas não sabem o que você passou quando o teu marido ou a tua esposa abandonou você. Eles não sabem o que você precisou fazer para algo, para a tua família chegar onde chegou, para formar um filho, para pagar uma conta. Elas não sabem o que você precisou fazer para pagar as contas do hospital, dos remédios, num tempo de enfermidade muito sério da sua vida. E agora eles vão te medir? Elas não sabem as tuas renúncias, mas sabe mais uma coisa que elas não sabem? Elas não conhecem as tuas perdas. Elas não estavam com você quando você teve perdas na sua vida, quando você chorava e ninguém via, quando você era humilhado e ninguém viu, quando você foi abandonado e ninguém viu. Eles não estavam com você, não podem te medir. Bispo, está sério hoje, né? É porque eu já vi o lugar que Deus quer te levar. E para você chegar lá, não pode ser medido por qualquer um. Não é qualquer pessoa que vai falar o lugar que você vai chegar. Não é qualquer palavra que vai bloquear o teu sonho, o teu projeto. Não é nenhuma palavra lançada dos teus pais que vão paralisar tudo aquilo que Deus quer fazer na tua vida, porque o que Deus vai fazer na tua vida é individual. Não depende do teu pai, da tua mãe, do teu marido que te largou. O que Deus vai fazer na tua vida não depende de nenhuma outra pessoa, depende de você. Não depende da enfermidade que veio com o laudo médico. Nada disso depende. Depende só de você. Fala para o teu irmão, só de você. Ah, só de você. Ai, bispo, tá sério? Sabe o que é mais legal?
é que as pessoas precisam conhecer a tua história. As pessoas não conhecem você. Elas não conhecem a tua história. Ah, bispo, mas eu não tenho vergonha de contar a minha história. Eu não tenho coragem de contar a minha história. Sabe, a minha história é tão... Esse dia eu estava ouvindo uma história de uma pessoa. Eu falei, meu Deus, que história. Que história de superação. Falei para ela assim, quem te vê aqui nem sabe do que você é capaz. Porque com uma história dessa, não tem limites na sua vida, nada que te para. História, se você ouvir um pedacinho, você chora, você se comove, você fala, você está de pé por quê? Porque em algum momento, sabe, o lobe frontal tomou a decisão de não deixar ninguém paralisar a vida dela. Vamos lá. Tá silêncio, né? Então tá bom. Você tem coragem de contar a sua história? Pergunta seu irmão, tem coragem de contar a história, irmão? Pergunta, não, espera a resposta. Você tem coragem de contar a sua história? Espera ele responder. Sim ou não? Fala aí, sim ou não? Sim. Faz igual aquele programa. Sim, não. Pode falar não se quiser. Sim ou não? Sim. Beleza. Se eu descer, você vai me contar? Posso descer? Você vai me contar a tua história? Vai ou não vai? Posso descer e te perguntar? Diminuiu? Mais ou menos? Posso descer ou não posso, gente? Tá, beleza então. Daqui a pouco eu desço então. Não sai não, e se você sair agora eu vou falar, irmão, não sai não, vou te falar para você sentar. Não sai não, ninguém, fecha as portas. Ele, pastora, manda fechar as portas agora. Eu vou descer que eu quero ouvir tua história. Você vai contar para a igreja inteira ouvir, beleza? Não, pode contar só no ouvido, não tem problema não. Se for bom eu conto para a igreja. Conto no programa de rádio, conto em todo lugar. Que eu sou desses assim que não sou baú. Me contou, é para o mundo. Vamos lá, quando você conta a sua história, acontece 3 milagres. Quando você conta a sua história, acontece 3 milagres. Pergunta-se, qual milagre? Beleza, vou te contar. Já que você quer saber, eu vou te contar. Primeiro milagre, ele cura você. Primeira coisa que acontece quando você conta a sua história. O que acontece? Ele cura você. Quando você narra a sua história para alguém, você está sendo curado imediatamente, na hora. Você está contando, está falando. À medida que você cala, o que acontece? Você não é curado. Tem muita gente enferma porque está calando, está adoecendo os ossos, como diz a Bíblia. Como diz em Provérbios, está aí doente no físico e na alma, porque não conta a sua história. Não desvalorize a tua história, ela é a tua história de vida. Não desvalorize os seus tempos difíceis, porque foram eles que te trouxeram até aqui. A tua história é uma história de vencedor, de campeão, de alguém que superou. Mas toda vez que você desvaloriza a tua história, você traz para dentro de você enfermidade. Então a tua história, o que ela faz? Ela cura você. Fala para o teu irmão, então fale, eu quero ouvir tua história. Fala para ele. Isso. A segunda coisa que a sua história faz, ela cura os outros. Quando você conta a tua história, ela cura os outros. Ela cura quem está ouvindo. Eu sou apaixonado por histórias. Eu gosto de ouvir histórias. A gente fala lá no podcast que a gente é curioso mesmo. A gente chega lá, eu convido as pessoas lá no podcast, fico perguntando o que eu quero saber. Não tem nada programado não. Eu vou lá, eu quero saber a história dessa pessoa. Vou convidar, vem cá para me conhecer a tua história. E eu pergunto. Não tem nada combinado não. Se não quiser falar, vai ficar lá. Ih, eu não posso falar. E agora eu já perguntei, vai ter que falar. Desliga a câmera e fala só para mim então. Eu amo histórias.
Eu amo ouvir uma história, sabe, de algo que foi superado. Eu amo ouvir histórias de quando alguém está superando ainda e está falando, mas eu estou vencendo. Sabe, porque a nossa vida é cheia de processos. E os processos vão andando, vão caminhando, vão correndo. E o terceiro é o quê? Que a sua história faz? Ela espalha a semente da mudança. Ela cura você, ela cura as pessoas, e ela espalha uma semente de mudança na vida das pessoas. Agora pergunte ao seu irmão com convicção: por que você não conta as suas histórias? Você está acanhado hoje, né? Você está assim bem. É porque não é um apóstolo, nem apóstolo aqui, né? Difícil, né? Vim ministrar depois de 8 semanas de o Espírito Santo. O povo rolando, caindo e pulando e voando. Aí chega eu. Difícil, né? Mas melhor aí, fala para o teu irmão, ajuda o bispo aí. Ajuda ele aí. Dá uma força aí, pelo menos para ele ficar feliz. Vamos lá. Então, a sua história, ela entrega sementes que mudam a vida das pessoas. Você foi chamado para contar as suas histórias. Sabe por quê? As suas histórias, elas inspiram as pessoas. A sua história, ela vai te colocar em evidência. Mas vocês têm que estar dispostos a contar, dispostos a falar. Eu começo a olhar aqui, ó. Quantas histórias? Você acha que aqui essa noite tem gente que precisa conhecer a tua história? Acha? Sim ou não? Tá bom. Está disposto a contar? Beleza. Quem vai contar primeiro? Só aqui para mim. Quem tem coragem? Vamos lá. Tem gente corajosa aí? Mudou a ideia? Vai contar, irmã? Tá bom. Fica em pé quem quer contar a história. Vai contar aqui ou aqui? Eu creio que o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida, do meu esposo, da minha família, né, dos meus filhos. E eu sempre conto essa história para muitas pessoas, que Deus renovou a minha sorte. Eu saí de um relacionamento muito difícil, fiquei noiva, fui traída, e o Senhor renovou minha sorte com o meu esposo. Foi o que Deus fez de maravilhoso na minha vida, porque algo tremendo aconteceu quando nós casamos, e tudo veio a se revelar. Nossos filhos foram projetos, e todo ano o Espírito Santo de Deus me traz uma nova revelação. O nascimento dos nossos início é dia 27. São 12 em 12 dias. Quer dizer que são as 12 tribos de Israel. Então o Espírito Santo de Deus me trouxe essa revelação. Todo ano me traz uma nova revelação do que é o meu relacionamento, o que Ele fez, o que Ele tem feito. E eu sempre acredito que Ele que tem nos sustentado todos os dias das nossas vidas. Passamos por momentos difíceis. O Bruno ficou quase 2 anos desempregado, mas nunca nos faltou nada. Nada. E quando o Senhor renovou a minha sorte, que é do relacionamento, né, de ter casado, que eu tinha uma grande vontade de casar e ter 5 filhos. Todo mundo sabe disso, todo mundo que convive comigo sabe disso. E o Senhor renovou a minha sorte, que Ele era o meu amigo de 10 anos, que eu nunca imaginei namorar e nem casar com o Bruno. Mas Deus renovou a minha sorte. Então Ele colocou na minha vida o Bruno. E o Bruno me fez aprender muitas coisas, porque eu tinha um temperamento muito difícil. E o Senhor foi trazendo através da vida do Bruno a renovação na minha vida.
através do Espírito Santo, é claro, porque o Bruno é um homem segundo o coração de Deus. Eu creio muito, e o Senhor tem me ensinado todos os dias, e eu louvo a Deus, porque Ele renovou a minha sorte. Amém. Estava combinado não, tá? Foi traída, humilhada, rejeitada. Né? Não foi? Mas, ela, lá no barquinho dela, ela buscou as coisas que precisavam colocar no lugar. E está caminhando, colocando as coisas no lugar. E o que Deus vai fazer é infinitamente mais. Amém? Parabéns pela coragem. Tem mais alguém? Pode contar no meu ouvido, tá? Aí eu conto para todo mundo depois. Quer contar? Pode contar no ouvido. Mas eu posso contar para eles? Eu conto só um pedacinho. Só o que pode. Eu conto só o que pode. Espera aí, gente, isso aqui vocês têm que ouvir aqui. Fala, irmã. Não. Quer aparecer não, irmã? Eu que estou querendo aparecer aqui. Você não. Conta aí. Então, eu tive 9 gestações e eu tenho uma filha, né? Já pensou eu com 9 filhos? Foram 8 gestações que eu perdi. Inclusive até a pessoa que deu o testemunho agora foi uma das pessoas que oraram também por mim nessa fase de perdas. Eu acho que para isso é muito importante ter irmãos, ter igreja, ter Jesus e superar cada perda e manter a fé. Porque assim, a gente não engravida e perde da noite para o dia. Então a gente entrega a nossa gravidez na igreja, a gente é recebido pelo pastor, a gente vai lá na frente, isso tudo. E aí depois vem a notícia, né? E aí passa tudo de novo. Então eu já tinha vergonha de engravidar. E eu engravidava, não era o meu problema. Então os médicos demoraram a descobrir o que poderia ser, enfim. Mas eu já tinha até vergonha de engravidar, as pessoas engravidavam, demoravam a falar comigo que estavam grávidas, com medo da minha reação. Então assim foi, eu vi os olhares quando tinha um chá de fralda, alguma coisa, evitavam me convidar, e eu ficava muito feliz quando alguém engravidava. Só que a pessoa achava que eu ficava triste por mim, mas não, eu sempre fiquei muito feliz. Eu amo criança, eu amo bebê, eu sou apaixonada em bebê e em crianças, mas isso me fez assim ficar com vergonha de quando está grávida, com medo de perder, de contar. Minha filha tem 5 anos hoje, é a Marina, acho que ela é mais famosa do que eu, né? E é por Deus, eu quero que seja um testemunho de fé e para a gente não desistir, porque muitas pessoas falaram, será que você está perdendo justamente porque Deus está dizendo para você que você não é para ser mãe, não é um sinal para não ser? Eu escutei coisas assim, de outro mundo. Tipo assim, se eu fosse você, eu já teria tirado o útero para não sofrer mais, né? Mas é que ninguém pode te medir. Ninguém pode te medir. Parabéns pela sua perseverança. Você tem um milagre lindo na sua vida. Deus abençoe, tá? Parabéns, tá? Você é uma inspiração. A sua história é inspiradora. Pode? Tá gostando, gente? Você achou que ninguém ia ter coragem, né? Ninguém pode medir você.
eu me acidentei trabalhando. E quando começou o encontro com o Espírito Santo, eu mal conseguia andar e eu vinha na igreja de muleta. E eu lembro que no primeiro dia que começou aquele mover, eu estava sentada ali vendo todo mundo dançando, pulando, né? E eu chorava. E eu falava: Senhor, o Senhor sabe quanto que eu amo estar ali e adorar na sua presença, né? Sou levita, dançava para o Senhor. E eu falei assim: Senhor, não importa se eu não vou conseguir estar ali na frente adorando como todos. E não importa a dificuldade que eu vou ter de vir aqui, mas eu estarei aqui todos os dias da campanha. E no dia 13, eu recebi a cura de uma lesão no meu ligamento que eu tinha. E desde então eu não uso mais muleta. E na próxima semana estou retornando no trabalho. E meu maior medo era me afastar e faltar coisas em casa, né? E de nada faltou na minha casa. Além, o Senhor multiplicou de uma maneira extraordinária. Pode. Graça e paz, igreja. Eu só vim contar porque ninguém pode me medir, só o Senhor. E eu sei que muitas mulheres daqui podem ter passado pelo que eu passei. Na minha infância, no meu nascimento, eu não tive meu pai e minha mãe presente durante a minha infância. E eu fui durante anos da minha vida abusada sexualmente. Durante anos. E só pude revelar isso há cerca de 3 meses atrás. Quando no movimento eu soube também que a minha filha foi abusada por anos também por essa mesma pessoa. Mas Jesus é bom. E eu estou aqui para contar que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta. E nada pode nos medir a não ser a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Bom, ninguém pode te medir, né? Eu fui visitado pelo Espírito Santo tem uns 20 dias atrás, e o Espírito Santo falou que era para eu fazer algumas coisas. E eu falei: Espírito Santo, mas como é que eu vou falar isso se ninguém quiser contar a história? Imagina, né? Eu desci, vocês quase esconderam debaixo da cadeira. Aí agora está todo mundo. É porque o Espírito Santo já tocou no seu coração. Vocês topam ouvir mais algumas histórias? Mais 3 histórias pra gente? Dá para ir? Porque a história conecta com a sua vida, tá? Sabe? A gente falou de alguém aqui. Alguém contou uma história que perdeu 8 gestações. Teve 9 gestações e perdeu 8. Você é pai, não é, mãe? Pensa você gerar esse tempo todo. Alguém falou que foi abusado sexualmente. E falar isso não é uma coisa muito fácil. Mas talvez você está aqui também foi. E talvez isso ainda está na sua vida. Lá no seu barquinho. Lá atrás. Olha o barquinho. Alguém falou que foi traída, humilhada, envergonhada. Mas que Deus virou a chave. Deus virou a chave na sua vida também. Deus está te buscando lá para levar você no lugar que Ele quer. Você crê nisso? Quer falar, Gabi? Vou contar um pouquinho da minha história, que o bispo já conhece. Eu gosto de falar. Meus pais se separaram, eu tinha 6 anos. Meu pai abandonou a gente. E durante muito tempo mesmo, acho que uns 10 anos mais ou menos, a gente passou muita dificuldade, passei fome,
passei muitos dias, na verdade meses, sem luz, sem água, dias sem ter o que comer. Literalmente passava o dia dormindo porque a gente não tinha nada. Então, muita dificuldade para ir para a escola, muita dificuldade de viver as coisas como criança. E nesse tempo eu também fui abusada pelo pai de uma amiga minha. E vivi muitas coisas, gente. Mas um dia tive depressão também. E um dia eu conheci Jesus. Eu fui numa célula e eu comecei a conhecer mais sobre Deus sozinha. Comecei a ir para a igreja e fui conhecendo mais de Deus. E Deus foi cuidando de mim. Às vezes eu tinha vontade de comer alguma coisa e falava com Deus e aparecia um vizinho lá e dava para a gente. Deus cuidou de mim em todos os detalhes, sabe? E eu conto essa história com muita alegria, porque Deus supriu literalmente todas as arestas da minha vida. Hoje eu tenho um casamento abençoado. Eu não tinha, a minha família foi destruída, mas Deus me deu uma família. Eu não podia ter filhos pela endometriose. A gente ficou durante 1 ano tentando engravidar, e Deus nos deu a nossa filha, a Aurora, que é o brilho da nossa vida. E tantas coisas Deus fez. Hoje eu tenho a oportunidade de ser professora da Universidade da Vida e falar com as pessoas um pouquinho mais daquilo que Deus fez e faz na nossa vida. É isso. Amém. Sabe que tem gente pertinho de você e que às vezes você... Deixa eu ir para o ladinho de cá, porque eu já peguei um monte de história do lado de lá. Eu vou andar só mais 2 histórias. Vem cá, eu já vou deixar você contar, peraí. E talvez você não, às vezes não percebe as pessoas perto de você. Sabe o que eu estou dando uma oportunidade de você conhecer pessoas que têm realidade, que têm histórias. Histórias que mudam, histórias que marcam. E histórias que se conectam com você. Shalom, igreja. Meu nome é Sandro Omar, tenho 21 anos no Projeto Vida, 46 anos. Aos 11 anos eu tive um problema de apêndice, e supurou, estourou, e eu fiquei internado alguns meses por causa de uma infecção generalizada. Meu pai, na fé dele, disse que meu propósito de vida já tinha sido concluído, não tinha por que eu continuar vivo. Mas o Senhor não tinha feito ainda. E o Senhor me restaurou, eu cresci, conheci a minha esposa aos 17, nos casamos, aos 21 nós tivemos sérios problemas no casamento. Isso nos levou a uma busca por Deus, porque eu amava o casamento, mas eu já não conseguia mais ser fiel. E era uma briga interna muito grande. E o Senhor, quando eu aceitei Jesus, eu vim no Projeto Vida 3 vezes, na 4ª, o Senhor me laçou e entrei numa vida apaixonante pelo Espírito Santo. Nunca tinha ouvido falar de um Deus tão próximo, até Ele me tocar, até Ele me jogar no chão, até Ele falar: você é meu, eu te resgatei. Em 2017, de lá para cá, o Senhor restaurou meu casamento, e o que a gente mais fez foi cuidar de outros casamentos, ensinar o caminho que se deve andar para ter uma plenitude na presença de Deus. E aí, homens, nós temos uma responsabilidade muito grande, não está sobre os ombros das mulheres, o sacerdócio cabe a você. Então se posicione, ore, interceda pela tua casa, tá? As mulheres testemunharam, homens de valor. Você tem uma voz profética, porque o Senhor levantou muitos reis, sacerdotes, Jesus. Então todos eles têm um peso, a nossa palavra tem um peso muito grande. Parabéns pelas mulheres, elas têm a voz do Espírito Santo, mas nós temos a voz do Pai, e nós somos a representação do Pai na terra. E aí, cuidando da minha esposa, geramos 2 filhas lindas. Em 2017 eu tive uma crise convulsiva em casa, um tumor no cérebro do tamanho de um limão. Foi removido, a igreja pagou um preço de oração por mim em 2017, em 12 horas de adoração. A minha esposa foi tomada pelo Espírito aqui, intercedendo por mim.
E enquanto ela dançava aqui na frente, perdida no espírito, o Senhor operava. E no dia seguinte eu fui operado. Quando eu acordei, eu reconheci minha esposa, não tive nenhuma sequela. Passei por 5 anos de dependência de remédio anticonvulsivante, porque as crises continuaram, o cérebro tinha que tomar de volta aquele espaço perdido. E eu comecei a tomar muito remédio, isso começou a me dar uma tremedeira, eu ficava todo trêmulo, eu andava igual um morto, muito louco. E isso não era o que Deus tinha para mim, porque eu tenho um chamado. E eu não podia cumprir um chamado do jeito que eu estava. Nas 12 horas de 2022, eu estava lá atrás, o pastor Fabão estava pregando, e durante a ministração o Espírito Santo me pegou, eu levantei, vim aqui na frente, joguei um monte de remédio no altar e falei: o Senhor me curou na mesa, eu não sou dependente disso. Depois disso, glória a Deus, de julho de 22 até julho de 23, eu vivi uma restauração física e psicológica, porque eu tive crise do pânico, eu tive medo, eu tive insegurança. Eu passei nesses 5 anos a não dar a segurança que a família precisava, mas o Senhor restaurou tudo isso nos últimos 12 meses. Hoje, eu e minha casa estamos com a célula aberta. A minha filha mais velha é uma líder de célula, apaixonada por Jesus. A mais nova é apaixonada, influencia onde ela vai. Eu e a minha casa temos a alegria de servir ao Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Sandromar. Só mais um, tá? Só mais um. Aline. Aí depois, só não dá para todo mundo, gente. A última é a Aline, tá? Senão, não dá. Mas vocês vão poder contar. Vou explicar depois, que todo mundo vai poder contar. Quer falar aqui? Então tá. Para quem não me conhece, meu nome é Aline. E ninguém pode me medir. Eu tive uma infância conturbada, com alcoolismo. Estou com a minha mãe aqui. Na verdade, eu não tive infância. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos de idade. Mas isso foi bom para mim, bispo. Porque com 20 anos eu conquistei minha casa própria. Com 22 eu me casei. 23 eu tive o Marcos e conheci Jesus. E às vezes as pessoas me perguntam assim: por que você tem tanto amor para dar? Eu falei assim: vem do Pai, porque eu nunca recebi. E hoje, para a honra e glória do Senhor, a minha família é toda convertida. E pela graça, o amor de Deus sobre a minha vida, Ele me usa para cuidar de tantas mulheres. E não para por aí, porque quando eu conheci Jesus, o Wagner ficou desempregado. E eu comecei a vender bombom na rua, bispo. Comecei a aprender a fazer coisas que eu não tinha dom para fazer, mas a necessidade, faz a gente aprender. E foi aí que eu comecei a vender bombom na rua. Tem pessoas aqui na igreja que já compraram bombons meus. Eu colocava o Marcos pequenininho na bicicleta e saía para vender bombom. Fazia faxina na casa das outras pessoas. E para a honra e glória do Senhor, o Wagner estudou, passou em 3 provas de trabalho. Para a honra e glória do Senhor, hoje ele tem um bom emprego. A gente vive uma vida tranquila. Eu tenho um filho que está no 4º período de medicina. Eu tenho a Mel, que é um milagre na minha vida. Eu discipulo mais de 70 mulheres, porque o Senhor está sobre a minha vida. A graça dele está sobre a minha vida. Tem história para contar. E eu tenho história para contar, bispo. Amém. Fala para o teu irmão assim: conte sua história. Fala para ele, conte sua história. Eu vou passar até assim, que eu não vou aceitar mais de ninguém. Meu coração é muito bonzinho. Eu não posso mais, velho. Aí, tá vendo? Me chamou.
A última, hein? Qual que você acha? Eu vou contar porque meu nome é Mariana. Vou contar uma história porque no dia 18 de outubro de 2020, exatamente no dia 18 de outubro, eu descobri um câncer de mama. E 2020, em plena pandemia. Meu nome é Mariana. Em 2020, 18 de outubro de 2020, em plena pandemia, foi o primeiro dia que eu descobri, que eu vi o meu câncer de mama, o extinto câncer de mama. E Deus me amparou a todo momento, Ele cuidou de mim. Quando eu descobri, eu tinha dores horríveis dos pés à cabeça, eu acho que fiquei tão tensa, que doía meu corpo inteiro. Eu dormia com dor e acordava com dor, todos os dias. Depois de 2 semanas fazendo exames, e assim, foi por Deus mesmo que eu consegui todos os meus exames muito rápido, porque era pandemia e assim, a gente não conseguia nada rápido. Só que eu tinha pessoas que foram chegando, amigos de amigos que foram vindo, e tudo foi... todas as semanas eu consegui todos os exames muito rápido, porque Deus estava comigo o tempo inteiro. Assim, a minha reação foi de tranquilidade. Eu levei e levo até hoje com leveza, porque Deus esteve comigo o tempo todo. E minha mãe preocupada, né? Porque mãe fica preocupada. Ela estava passada, mãe, fica tranquila. Aí eu lembro até hoje, porque eu fui fazer uma ultrassom na semana seguinte, minha mãe passada, e eu falei, mãe, fica tranquila. O Louro José tinha morrido na sexta e eu fui fazer o exame na quarta seguinte. Eu falei, ele não teve nem tempo de se despedir. E eu estou tendo tempo de, né, tratar. Assim, estava tudo fluindo, acontecendo muito bem. E todo exame que eu ia fazer, eu perguntava para os médicos que me atendiam, eu estou com uma dor insuportável na nuca, o que é isso? Pode ser, eu imaginava que eu estava com câncer da cabeça só de tanto que doía. E teve um sábado, eu lembro que eu acordei sem dor, e depois dali eu não tive dor nenhuma mais. Eu sei que foi Deus que tirou essa dor de mim. Eu tenho certeza absoluta. E aí hoje eu estou curada, fiz todo o tratamento. Eu ainda continuo, né, o processo. E eu quis falar porque a minha irmã hoje, não foi coincidência, era para eu falar, queria contar para vocês. Se estiverem passando por algum momento de, né, crer que já deu certo. E eu quis contar porque justo no dia 18 eu vim aqui hoje, eu falei, não. E a minha irmã, ela é enfermeira do município, ela também deu uma entrevista hoje, está aí para falar da prevenção. E eu falei, eu vou dar meu relato porque talvez ajude muitas pessoas que estão aqui hoje, passando por algum problema de saúde. E creia que já deu certo. Bom, gente, você viu, 3 anos atrás ela estava com câncer. Você está entendendo como a história das pessoas, ela pode mudar a nossa vida? Mas mesmo a gente sabendo de tantas histórias, né? Principalmente as histórias de Jesus, né? As histórias que a gente escuta das pessoas, mas as histórias que a gente aprende na palavra. Bota no telão o restante da minha palavra. Deixa eu ver o que está no telão. Bota mais aí. Tem mais o tom. Ah, Jesus ou Barrabás. Essa é uma história para a gente encerrar. Fala para o seu irmão assim, Jesus ou Barrabás? É o finalzinho, tá? Bota o texto, por favor. Mas vós tendes de costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis então que vos solte o rei dos judeus? Então todos gritavam novamente, dizendo, este homem. Mas Barrabás, ora, Barrabás era um ladrão. Rejeitado, humilhado, envergonhado. Jesus passou pelas mesmas coisas. Muitas das coisas que você passa. Claro, num nível completamente maior.
Mas quando Jesus, ele estava ali para ter uma escolha, sabe que a escolha das pessoas podia soltar Jesus de uma condenação que não existia nada contra ele. E de repente ele está preso, era um feriado de Páscoa, e toda a Páscoa havia esse mérito que era dado. O povo podia escolher alguém para sair da prisão, ser solto, ser liberto. E aí automaticamente o que eles vão querer? Solte o rei dos judeus, solte o profeta, solte aquele que fez muitos milagres, solte aquele que tocou, curou, libertou, amou, multiplicou pão, multiplicou peixe, solte ele. O povo falou assim: solte Barrabás, solte o ladrão, solte o assassino, solte o malfeitor. Sabe que às vezes as nossas escolhas influenciam muito em nossa vida. Fala para o teu irmão assim: o tempo esgotou. Fala para ele: o tempo esgotou. Eu quero terminar essa palavra nesta noite, porque nós vamos continuar ela na próxima semana. Você fala assim para o teu irmão: você tem que voltar semana que vem. Você não sabe o que vai acontecer semana que vem, porque eu não contei o outro lado da história, né? Contei José sendo vendido como escravo, copiou? Davi sendo rejeitado, Jesus aqui sendo trocado por Barrabás. Eu não contei o outro lado. O lado do impulsionamento, o lado onde esses homens voaram, onde eles mudaram tudo. Porque em algum momento lá atrás do barquinho, eles tomaram uma decisão. Eles disseram assim: o tempo acabou, ele esgotou. Nós não vamos viver mais isso. A nossa vida vai mudar. A nossa chave vai virar. Algo vai acontecer. O tempo das dores acaba hoje sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pode aplaudir. Quando eu reconheço a minha dor, eu sou curado. Você ouviu sobre dores aqui essa noite? E como? Eu sei que tinha muitas pessoas aqui que queriam falar, e nós íamos ouvir histórias fantásticas. Só que nós estamos no mês 10, e o mês 10 aponta para o basta de Deus. A partir de hoje, o basta de Deus chegou na tua vida para tudo aquilo que precisa acabar. Não é mais tempo de viver no passado com coisas que te paralisam e te impedem de viver o melhor tempo da sua vida. Você crê nisso? Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos o nosso coração a Ti nessa noite, Senhor. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo mova em nosso coração. Senhor, tira todo o trauma, toda dúvida, toda decepção, todo o abandono, toda mágoa, toda traição, todo câncer, todo complexo, toda depressão, toda angústia, toda ansiedade, toda falta de paternidade, todo o abandono, Jesus. Ah, o Senhor é o único que pode nos abraçar e nos fazer sentir totalmente livres, Senhor, nessa noite. Nos faz livres, Senhor, para viver o melhor tempo de nossa vida, para não ficar preso em nada do nosso passado, em nenhuma palavra contrária, e não um trauma de infância. Nos cura de uma maneira sobrenatural, Deus. Igreja, olhe para mim.
Tem alguém aqui que quer voltar para os caminhos do Senhor? Ou quer aceitar Jesus como o único Salvador da sua vida? Glória a Deus. Olha, nem estava na minha palavra, acho que foi por causa de você que eu fiz apelo. Mas de repente alguém vai pegar carona, né? Já pegaram. Mas foi por você. E agora, ó, tem você. Tem você. Tem mais alguém? Ah, bispo, você falou que foi por ela, então não vou. É por você, vem. Vem. Tô te esperando. Vem. Tem mais alguém? Igreja, repete uma oração comigo. Senhor Jesus, entra no meu coração. Faz morada na minha vida. Eu quero ser curado. Eu quero ser liberto. E por isso, eu te convido. Entra na minha vida. No meu coração. Eu te recebo como o único Salvador da minha vida. Além, ó, já veio mais um aqui. Tem mais? Tem mais? Tem mais? Eita glória! Ainda bem que você veio, tá vendo? Glória a Deus, gente. Tem mais? Fica com vergonha não, não vou botar você para falar não. Pode vir. Tem mais alguém? Lá naquele lado lá tem? Vem, você, vem. Tem mais alguém? Isso. Glória a Deus, bebê. Eita glória, hein? Ei, Deus é bom. Seja bem-vinda. Tem mais? Posso acabar? Tem mais alguém? Olha, hoje foi o dia que Deus escolheu para vocês. Olha, eu nem ia fazer, mas eu olhei para ela e falei, eu acho que ela quer vir à frente. E aí você foi responsável para as outras pessoas. Porque Deus quer muito que você conte sua história. Sabe, vai virar uma chave a sua história de superação. As pessoas precisam ouvir a tua história. Mas vocês todos são muito bem-vindos. Deus abençoe muito. Quem está aí com vocês, ó, a Bibi vai ser sua consolidadora, a Jéssica, a pastora Patrícia, a pastora Vivi, a Aline, o Rich, são seus consolidadores. Vão levar vocês para o encontro. E a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. Mas, além de vocês ganhar um consolidador, ganhou uma família bem legal. Olha para trás. Olha para trás. Eita! Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!